Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Vamos ler alguns versículos. Para nós entendermos bem, eu vou ler o último versículo do capítulo 13, que diz assim: Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder e não destruam meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas deixa... O que está escrito ali? Mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E, se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra de sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus.
Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque, como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus seja contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale, ó rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou, e o agradeceu ao rei, e disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no final de cada ano a tosquiava, porque muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era uma mulher muito formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Amém. Se nós lermos até o capítulo 11 deste livro lindo, segundo Samuel, até o capítulo 10, nós vamos ver grandes feitos na vida de Davi e que testificam a sua chamada e, inclusive, o ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas a partir do capítulo 11 há um declínio espiritual na vida de Davi, há uma queda, ele comete um adultério, um assassinato, e algumas destas consequências são sofridas por Davi, inclusive um problema grave entre os seus filhos. Um de seus filhos deseja a própria irmã. Amnon deseja Tamar. Tamar, irmã de Absalão. Irmãos, então, de Amnon, por parte de mãe. Para que este desejo seja cumprido, ele arma uma bela encenação, até que comete o seu desejo do coração. Tem a sua irmã às mãos, é uma vergonha, e Absalão, o irmão de Tamar, filho também de Davi, fica irado. No primeiro momento, parece que tudo estava bem, as coisas
continuariam, diríamos, poderiam esconder aquela vergonha da família e as coisas continuariam tudo bem. Mas 2 anos se passam e Absalão, ele cultivou 2 anos de sofrimento, de revolta, de injustiça, e ele então arma também uma cilada e vinga a morte, e vinga o feito de Amnon. Ele mata esse seu irmão. Por vingança, ódio, ira, um dos sentimentos mais difíceis, perigosos de ser administrado e que precisa da ajuda do céu para que isto não venha a efeito. Basicamente, 2 motivos comuns podem trazer na pessoa esta condição de vingança: o desejo de fazer justiça com as próprias mãos, porque ele se sente injustiçado, e também a necessidade de continuar ou de estar em condição de superioridade a quem ele tem como uma ameaça em meio ao seu métier ali, em meio ao seu sistema, alguém que possa ameaçá-lo por destacar-se em alguns mais fracos, pode gerar este sentimento também. Isto se gera quando há um machucado que não é tratado. Geralmente, este sentimento vem acompanhado de medo, de inveja, e passa-se a acreditar que tudo que estiver acontecendo na vida de quem estiver com esta condição é culpa dos outros. Ele vai ter um pouco de dificuldade de enxergar a sua própria história, de reconhecer algumas falhas e, principalmente, o essencial, de perdoar, de desenvolver internamente uma inteligência emocional, um autocontrole, um domínio. Absalão não conseguiu vencer ele mesmo. Inclusive, ele, com a morte do irmão Amnon, ele torna-se o primeiro a herdar o trono de Davi. Nem mesmo esta condição, esta herança, faz Absalão conseguir dominar-se. Quando ele mata o seu irmão, e Davi fica sabendo, há necessidade de fuga. Porque Davi também fica um tanto quanto irado, revoltado. E Absalão, ele tem medo de Davi mandar vingar a sua morte por ser Davi um rei. Uma regra bem básica da vida, e que nós precisamos conciliar isto muito bem. Geralmente, nós pensamos que os outros agirão como agiríamos. Isto é fato, irmãos. Nós pensamos assim. Se existe maldade dentro de nós, esta maldade cresce de uma maneira com outras coisas em volta, ela se torna, inclusive, uma autodefesa. Se existe malícia, premeditar, nós achamos que os outros também. É uma autodefesa que criamos para nos proteger ou para tentar esconder aquilo, que pode tornar-se uma dissimulação, um fingimento, uma hipocrisia. Absalão, ele tinha tudo isto em volta de si. Por ter necessidade de vingar a morte, o fato do seu irmão ter cometido um pecado, um delito, uma transgressão horrenda, gravíssima,
Ele tem esta necessidade, e agora ele foge. Geralmente o vingativo também é covarde. Ele não enfrenta as coisas cara a cara. Ele é longânimo, espera um tempo que for necessário, pode desenvolver até uma psicopatia, porque a coisa é grave. E Absalão, ele fugiu de Davi. O pai, Davi, realmente não foi uma pessoa que soubesse administrar aqueles conflitos na família. Primeiro porque tudo aquilo acontecia por consequências das falhas de Davi, das suas muitas esposas, dos seus desejos desenfreados, dado-se início em Betseba. Davi esqueceu-se um pouquinho da gratidão a Deus por tudo que havia acontecido. Também com isso, Deus permite ser descortinada a humanidade de Davi, a condição de falível de Davi. O Senhor havia escolhido, sim, dado a ele um posto importante, era com ele, era um grande vencedor em tudo, mas ele era vulnerável a todos os ataques malignos possíveis e imagináveis que os demais fossem, porque ele era um homem humano. Provas terríveis aqui de que Deus conhece os nossos limites, conhece as nossas falhas, que nós precisamos, sim, diariamente nos aprimorarmos em nos aproximar mais do Senhor. Mas escolhas de Deus são escolhas de Deus. Pecado, Deus perdoa. Podem algumas consequências virem, mas o Senhor perdoa. E às vezes nós não conseguimos admitir que uma pessoa como Davi, falando, este é um peso, cometesse tamanhos delitos como estes aqui. Ele ficou ocioso, deu lugar ao adversário, ou permitiu-se, de alguma forma, cair em armadilha? Sim. Todos nós, a Bíblia diz que o que estiver em pé, ore para não cair. Todos nós precisamos nos policiar. Todos nós, diariamente, lutamos contra o velho homem. Todos nós. Quando Davi caiu em falha, ele escreveu o Salmo 51. Ele extraiu de dentro dele uma das poesias mais lindas de confissão, arrependimento, reconhecimento da grandeza de Deus. Só Davi podia fazer isso. Ele disse: Deus, eu fui em pecado, me concebeu a minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim a alegria da salvação. Faça alguma coisa por mim. Davi havia tido uma queda. Agora ele não sabia administrar alguns conflitos no meio da família. E Absalão mostra-se filho de Davi. Me permita, tal pai, tal filho. Ele mostra que era verdadeiramente filho de Davi. E que tinha herdado algumas referências e formas de conduta do pai, inclusive no caráter, na personalidade. Então, Davi continua em Jerusalém e diz ao filho Absalão: olha, você vai ficar em Jesur, escondido. A pior coisa que tem para um ser humano é viver o arrependimento de não ter aproveitado a oportunidade de livrar-se, de perdoar, de não ter tido a oportunidade de ser sábio num determinado momento difícil, porque realmente foi difícil, e era necessário sabedoria, mas Davi não agiu com sabedoria ali, e ele fez com que Absalão fugisse. Agora, o tempo foi passando. Outra coisa, não existe nada, é até um ditado, que o tempo não cure, não é verdade? Não existe nada que o tempo não cure.
Por isso que em alguns momentos nós perdemos oportunidades na vida, porque nós nos prendemos a sentimentos, começamos a arrastar correntes fortes. Não há nada mais certo do que um dia após o outro. Outra coisa, nunca devemos menosprezar ninguém, inclusive parte integrante da nossa família, porque podem cometer falhas terríveis. Mas nós nunca podemos desprezar. De alguma maneira, a Bíblia também nos diz que há um tempo de espalhar, um tempo de aproximar-se. Há alguns períodos na nossa vida que eles são atípicos e que nós podemos ficar longe momentaneamente de alguém, nunca com um mau sentimento, devemos nos policiar. Mas esta condição de distância pode servir para a cicatrização de machucados. Nunca mais, um termo que jamais devemos ouvir, ou jamais devemos falar. Os anos se passaram, 3 anos. Agora, Joabe era sobrinho de Davi, chefe do exército, também um rapaz um tanto quanto vingativo. Ele tinha matado Abner, depois mataria Asa. Não vivia o que agora ele demonstrou, a preocupação com o seu tio Davi. Ele, de alguma maneira, foi importante, porque ele tornou-se um pacificador. Jesus disse que bem-aventurados seriam os pacificadores. Sem olhar para o perfil de Joabe, nós precisamos tirar o chapéu para ele nesse momento. Porque ele tinha uma intenção excelente de ajudar pai e filho se reaproximarem. Porque provavelmente tinha o conhecimento dos dois. Isto é salutar. Nós precisamos ter este espírito de pacificação, e não um espírito de contenda, de divisão, para afastar ainda mais. E agora nós vemos esta atitude boa. Por isso que nós não podemos julgar ninguém pelo que vimos ou sabemos. Todos nós temos o que não é bom, defeitos e grandes qualidades. E o Senhor, Paulo diz assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas pessoas, com todas as dificuldades que tenham, podem ser importantíssimas para a minha vida num momento necessário. Como pode ser importantíssima para a sua. Eu também, com todos os meus defeitos, em algum momento posso ser um grande canal de Deus para a sua vida. Isto é questão de conhecimento de causa, de comunhão com Deus e de convicção de que todos nós somos falhos. Inclusive, eu amo quando Paulo diz aos romanos: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, mas Jesus Cristo nos justificou. Joabe tomou uma atitude muito boa, só que ele foi medroso, ele não teve talvez coragem de ir a Davi, e ele contrata uma mulher sábia, uma mulher inteligente, que pudesse contar um fato fictício a Davi, uma parábola, uma história, fazendo com que aquilo fosse real, uma mulher sábia e uma verdadeira artista. E convencesse Davi. Quem sabe também ele queria tirar de Davi qual era o pensamento de Davi em relação a Absalão, se havia ainda alguma possibilidade de aproximação. E esta mulher se aproximou de Davi. E como nós acabamos de ler, ela contou uma história fictícia, e ela queria que Davi entendesse que ele precisava perdoar Absalão e permitir a Absalão voltar para Jerusalém. Davi, mais uma vez,
é pego de surpresa, mostra que ainda havia necessidade de alguns ajustes, porque quando caiu, adulterou, assassinou o homem de quem ele roubou a mulher, e o profeta Natã chegou lá, levando a ele uma mensagem, que uma pessoa que cometesse tal falha, qual era a sentença que deveria ter, Davi esqueceu dele. E ele disse, deve morrer. Aí Natã, que era homem de Deus, diz a ele, então é você. Aí é quando a ficha cai. Davi ainda mostra que ele não era suficientemente capaz de entender que para julgar, primeiro precisa ser julgado. Que é muito fácil sentenciar. Que é muito fácil acusar a falha do outro. Algumas pessoas têm problemas, inclusive na igreja, o pastor não está, eu não vou doutrinar, mas eu preciso entregar ou aplicar a palavra. Às vezes, até mesmo na igreja, ela vai ter problema. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus mesmo ensinou. E ao invés dela, na igreja, ser curada, para não incorrer mais na mesma falha, é o lugar que mais ela vai sofrer julgamentos, perseguição e tudo mais. Isto é sério, irmãos. Porque nós agimos como Davi agiu aqui. Ele escondeu o que ele tinha cometido, o verdadeiro sentimento de saudade, de desejo de se reaproximar do filho. E quando a mulher sábia conta, e é lindo o capítulo, Davi mostra que estava cheio ainda de sentimentos maus, de vingança. Inclusive era um sinal grande para Absalão e para Joabe. Se ela não desse continuidade ao fato, não fosse corajosa o suficiente, era um grande sinal para Joabe e para Absalão ficarem longe, porque Davi dava a entender que ainda estava remoendo aquela mágoa, remoendo aquele fato, sem observar, inclusive, a importância daquele moço, que era o sucessor dele. Não foi, porque também incorreu em falhas, e foi para Salomão o trono, uma forma linda e maravilhosa de Deus dizer, olha, esse meu servo está perdoado mesmo. Mas aqui, por vias de regras, pelas normas, era Absalão, o herdeiro do trono. Davi não se atentou a isso. Não enxergava um palmo. Além da ira, da revolta, da necessidade de vingança e de transferir culpas. É muito mais simples agirmos assim. Transferirmos as nossas culpas para os outros. Compararmos. Assim agiu Davi, inclusive usando-se do seu atributo. Que Deus nos guarde, irmãos. Até e principalmente de não cairmos. Porque poucos estenderão as mãos para que seja retirado alguém de um buraco. A maioria vai tentar empurrar mais, ou com um olhar, constranger de um jeito que a pessoa vai ficar totalmente sem condições de retornar ao normal. Canta e dá graça. Que Deus trate de nós esta noite. Começa por mim. Começa por mim, porque o dia que não começar mais, que Ele me tire de cima do púlpito. Começa por mim o tratamento. Que Deus trate de nós. Que tenhamos o olhar de amor, de carinho por aquele que caiu, que incorreu em falha. Que tenhamos esta atitude digna de Joabe, apesar dele não ser uma pessoa. Olha, também Deus usa umas pessoas, não é? Que só Ele poderia usar. Porque é a misericórdia.
Joabe teve a boa intenção de trazer para perto os dois. Davi se mostra resistente, cheio de sentimentos ruins. Demonstrava uma coisa, mas não conseguia viver aquilo, dar abertura. Ele não tinha dito, lá no Salmo 51, eu quero falar como está o versículo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Não me deixe enganar a mim mesmo. Que haja em mim voluntariedade de reconhecer quando cair e falhar e recorrer ao Senhor, para que esta alegria seja crescente, constante e abundante na minha vida. Mas agora ele não usa essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O efeito ainda não tinha sido feito na vida de Davi. Paulo diz lá, eu acho que é no capítulo 9 de Romanos, o que eu penso e preciso e quero fazer eu não consigo, mas o que não devo ou não queria, quando menos imagino, faço. Mas maior é o Senhor para tratar das nossas necessidades internas. E se somos falhos, louvado seja Deus também por nossas falhas, porque se nos tornarmos perfeitos, precisamos já estar na glória. Aqui é lugar de moinho de Jeová. Eu não posso ser recorrente. Salomão, a Bíblia diz, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então era mais uma lição. Não é exercício diário a nossa chegada ao céu. Então Davi teria mais uma lição. E é nada mais, nada menos do que Davi. Como é bom pregar sobre a vida de Davi, não é? Como é bom, como tem aprendizado para nós a vida de Davi. Porque tudo que ninguém esperava era que Davi cometesse tais falhas. Mas ele cometeu. Ele cometeu. Agora era um momento especial que Deus dava a Davi. A mulher continuou, porque ela tinha uma função. Não podia se intimidar diante do rei. Continuou a parábola, até que, me permita, a ficha de Davi caiu. Opa! Alguma coisa aqui está me levando a discernir que esta mulher está falando sobre mim mesmo. Eu não disse que é mais fácil eu julgar, transferir as culpas, do que absorver e aplicar dentro de mim, dizer, opa, eu preciso mudar, começando por mim. Davi não, ele quis dizer, olha, está pecando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dando à mulher proteção. Se a mulher falava sobre vingança, Davi estava mais vingativo do que propriamente a história que era contada. Quando eu olhar no espelho, não tem como eu enxergar outra pessoa, eu tenho que enxergar eu. E quando nós olhamos no espelho espiritual, nós precisamos nos enxergar. Eu não posso me julgar melhor, você não pode julgar-se melhor, todos somos iguais, Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu amo, Bíblia. Andeleblava, sudiquelemou e dalafácia. Nunca aqui vai ser passado a mão no pecado. Mas onde existe pecado e falha, é na casa do Senhor e aqui é lugar de cura. E havia uma oportunidade de uma família ser restaurada, curada. Mas Davi se mostra ainda despreparado para enfrentar Absalão. Porém, ele não consegue resistir. Talvez tenha sentido vergonha, porque é constrangedor. É constrangedor.
ali está a Simone sentada. Vamos descontrair um pouquinho, né? Abaixar um pouco a pressão, como diz o meu amigo lá, o pastor Genivaldo. Elaine, ó. Simone. Tem hora que eu faço ele de auxiliar do púlpito, vai. Simone, Deus me mostra o seguinte. Principalmente aqui deste seu lado direito, na região do quadril, o conteúdo é extremamente profundo. Deus é sábio, não tem condição de constrangimento, nem de exposição. Deus não é obsceno. Como se chegasse uma claridade do céu, com alguns instrumentos, aparelhos, extremamente autocortantes, e principalmente nesta região sul aqui assim, olha, nestes ossos, nestes músculos, estes aparelhos cortantes fossem entrando, e ao mesmo tempo que eles vão entrando, principalmente do lado direito, são dados trancos para cima, que eu consigo enxergar, né, com o olho espiritual. Deus está curando você esta noite. Deus está colocando no lugar toda a região do seu quadril, Deus está colocando no lugar todos estes ossos, toda a junção que há do tronco com a parte inferior, estavam tudo inflamado, com já a possibilidade, vamos dizer, de uma perna ficar maior do que a outra, porque os nervos enrijeciam deste lado, mas o Senhor Jeová está te curando, e o nome dele será exaltado nisto. Ele está repreendendo a inflamação, ativando a circulação sanguínea na região, colocando o osso no devido lugar. Inclusive, eles estavam mais gastos do que deveriam, por isso muito mal-estar e dor, mas o Senhor te cura, é o que basta, e o nome dele é glorificado. Ser curada aí instantaneamente em nome de Jesus. Canta e dá graça. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jeová. O mesmo instrumento cortante, só que quando chegou próximo a Simone, eram vários. Agora só o maior dos instrumentos cortantes, como se fosse uma faca, mas não é. Ela para no pé do Márcio. No pé direito também. Eu contemplo ela para no pé direito do Márcio, e ela é enfiada bem lá na planta do pé. Ela é colocada. Ela sai rasgando, sem sair uma gota de sangue. Aí também, Márcio, aí também estava tudo inflamado, começando dos pés às pernas e tudo o que envolvia circulação, nervos, inclusive o ciático, o comando da irrigação sanguínea para ser buscado a oxigenação lá no coração, extremamente comprometido com a possibilidade de sentir que está sendo puxado, fisgado, mas o instrumento do céu curou de uma vez. Vai haver saúde e o nome do Senhor vai ser exaltado nisso. Ser curado aí em nome de Jesus Cristo. Canta e dá graça. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aqui, irmã, a senhora de blusa azul marinho. Levante a mão aqui. Isto, faça alto. Não, a daqui da frente. De blusa azul marinho. Como chama aquela a sogra daquele menino que regiu o coral? Na frente da Rosângela, a de azul marinho. Chame aí, Rosângela, ela. Chame isto, faça assim, ó. Porque não pode ficar um mal-entendido, senão fica uma condição desagradável, principalmente pelo que eu vou te dizer. Eu estou descontraindo. Deus me mostra
Deus vai libertar a sua mente hoje. Certo? Deus vai libertar a sua mente hoje. Bom, é o seguinte. Deus me mostra em volta dos seus ouvidos e na região da cabeça, como se tivesse um enxame de abelhas, marimbondos, um enxame. Isto tem conotação espiritual, e pode ficar sossegada que eu vou explicar certinho, só que não tem como eu sublimar, senão não vou ser compreendido. Compreendido. Uai, acho que de tanto eu ver os desenhos lá, como chama, do Cebolinha, que põe lá para a Danielinha, tem hora que eu for falando igual ele, né? Comprometendo aí, como que é, trocando a letra. Vou chegar lá na casa da Ducília, trocando a letra. Deus está libertando a tua mente hoje. Libertando a tua mente. São trilhões de pensamento num mesmo instante, muita sensação de perseguição, muitos problemas ao mesmo tempo. E isto tudo é uma condição espiritual. Não estou dizendo que você não está normal da cabeça. Não é isso. Não é isso. Mas é uma condição, uma pressão espiritual na cabeça, que tem hora que parece que tudo vai explodir e nada tem mais solução. Isto tudo era uma coisa enviada das trevas. Mas o Senhor vai dar uma ordem, vai explodir. Estes insetos vão sumir, para que a senhora tenha condição de raciocinar, para que a senhora tenha condição de decidir, para que não se sinta mais tão inferior, tão pressionada por tudo e por todos, para que com paz consiga administrar alguns conflitos, e o nome do Senhor vai ser louvado nessa história. Amém. Aí aproximou-se de ti uma claridade para explodir aqueles enxames em volta. E Deus te deu vitória, é o que importa, certo? Quando ficou só a claridade, ela saiu aí como uma bola de fogo. Canta e dá graça. Não é? Aqui é a misericórdia, é forma de expressão. Eu nunca me esqueço de algumas lições técnicas, e é tudo a misericórdia de Deus, sabe? Porque que alguns pastores me ensinavam, principalmente o pastor Apolônio, que era lá do Ipiranga. Ele dizia, olha, essas formas de expressão aí você tem que tomar cuidado. E eu sempre observo isso. A bola de fogo saiu daí e parou como se fosse um capacete lá na Míria. Levanta a mão aí, Míria. Essa daí não é muito normal. Essa daí eu posso até brincar. Parou aí, Miriam. E Deus ministra no meu coração que está te dando saúde hoje. Não é emocional isso, viu, Miriam? Não é psiquiátrico isso, não. É neurológico, é no que se envolve a pressão arterial da cabeça, principalmente aqui do tampão. Deus está hoje ativando tudo o que é necessário aí. E você vai sentir saúde, vitalidade, não vai sentir mais canseira orgânica por conta do mal-estar na mente, vai levantar mais disposta, e o Senhor Deus vai ser glorificado na sua vida, ser curada aí em nome de Jesus Cristo. Davi acordou, ele acordou. E disse, você está falando do meu filho Absalão, provavelmente foi o meu sobrinho, eu não posso esquecer que ele era sobrinho, foi o meu sobrinho Joabe, que mandou você vir aqui, chama Joabe, constata-se aquela, entre aspas, armadilha, ou aquela intenção de Joabe, que poderia inclusive ser mal interpretada por Davi. Aí Davi diz assim, olha, mande buscá-lo, que ele passe a morar aqui. Mas é o seguinte, eu não quero ver a cara dele. Aqui foi o passo mais errado. Eu acho que pior do que ter desejado Batseba
foi isto aqui. Ele fique para lá, o palácio é grande, a cidade é grande, e eu fique para cá. Absalão vem, constitui família, e nós vimos aqui. Ele era preocupado com a aparência, começa a usar-se disso, inclusive, para já despertar no povo que ele era o herdeiro real e que seria muito bom ter um rei bonitão que representasse Jerusalém, porque isto é normal. Inclusive, quando Davi foi ser ungido, até Samuel, enganoso é o coração, até Samuel olhou e disse, estes moços aí, filho de Jessé, um mais tipão do que o outro, eu devo ungir um, provavelmente, mas o Senhor disse, não, você vê por fora, eu vejo por dentro, e mandou buscar Davi. As pessoas do reinado, elas iriam querer um representante com aparência, um herdeiro real, porque havia, e Absalão começou a preparar-se para isso. Também era um indício de, num futuro, ele desenvolver o sentimento da vingança, porque era uma maneira dele procurar sobressair-se mais do que o pai. Se nós dermos uma olhadinha no capítulo 15, nós vamos ver o que aconteceu. E foi do capítulo 15 que Davi extraiu o Salmo 3. A vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado constante. A falha foi essa. Traga ele. Mas ele lá e eu aqui. Para não enfrentar o problema. Para não demonstrar o sentimento. Porque Davi tinha saudade, Absalão devia ter, era pai e filho. Davi tinha saudade, Absalão deveria ter. Os outros todos ali, mas Davi prefere dizer, não, ele lá, eu aqui. E isto tudo vai somando para que coisas no próximo tempo acontecessem, e ainda piores, que Deus nos dê condições de enfrentarmos a nós mesmos. Eu não falei? Enfrentarmos os nossos conflitos. Que Deus nos dê essa condição de sairmos daqui vitoriosos hoje. Que Deus nos dê condições de perdoarmos de verdade, irmãos. Sim, não é fácil, não é difícil. Mas que Deus nos dê condição para tal. Porque isto é uma questão de experiência com Deus. Estes sentimentos aqui que eles cultivavam eram sentimentos rasos, desnecessários, que aparentemente, num determinado momento, poderia gerar uma condição de superioridade, ou um benefício, ou uma admiração aos demais, porque maus sentimentos e péssimas atitudes, algumas pessoas aplaudem, porque é parte integrante do dia a dia dele. Então, quando ele vê alguém fazendo, ele fala, está vendo? É bonito o que está sendo feito. Olha, ele deve agir assim mesmo. E Davi, como rei, era uma referência. E isso poderia causar um problema tremendo, como causou, no meio dos seus servos. Mas que Deus nos ajude a sermos superiores a estas coisas pequenas, superiores, porque o poder de Deus e da palavra nos dá condições para isso. Amém, meus queridos? Eu quero convidá-los a estarem em pé. Passou 12 minutinhos hoje. Se há alguém que não é crente em Jesus Cristo e que hoje quer aceitá-lo como Salvador, ou está afastado, e que hoje quer reconciliar-se com o Senhor, dê um sinal com a sua mão, ou saia do seu lugar e venha até aqui, que nós queremos orar por você. Há alguém?
Não, se você sente vontade de orar, de receber oração, vem aqui agora, nós vamos orar, a igreja vai orar e o Senhor te garante a bênção e a vitória. Pode vir. Venham, meus irmãos, aqui, que nós queremos orar. Davi não conseguiu ser imparcial. Que Deus nos ajude a desenvolvermos isso. Davi não conseguiu, mas com o Senhor nós conseguimos. Vamos orar, meus irmãos? Nós vamos orar e já vamos encerrar o nosso culto. O nosso pastor não pôde estar aqui porque houve um problema com o carro, mas sexta-feira ele estará aqui para ministrar o culto e a palavra, certo? Vamos orar por ele. Vamos agradecer ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tua fidelidade, por tua misericórdia, em ter nos dado esta oportunidade tão especial de estarmos aqui na tua casa, ouvindo um pouquinho mais da tua palavra. Somos falhos, carentes, reconhecemos isso, pedimos agora uma bênção especial a cada um dos teus servos aqui à frente. Em primeiro lugar, a bênção da saúde, porque isto é essencial. Depois eu te peço uma bênção financeira, uma grande vitória emocional, e espiritualmente também. Nos ajude, começando por mim, a aplicarmos a tua palavra na nossa vida, para sermos vencedores. Agora também leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, nos guarde, Deus, no trajeto à nossa casa, nos guarde do homem mau, de todo roubo, em nome de Jesus, que caia por terra, de toda queda. Guarda cada um do teu servo aqui presente, aqueles que não puderam estar aqui, o Senhor conhece, alcança. O pastor também leva uma grande vitória a ele, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos, ser conosco neste final de semana que está aí de dias úteis e no final de semana de descanso, que ainda não é sexta-feira, ainda o Senhor pode abrir porta, inclusive no sábado e no domingo, mas na nossa forma humana, o Senhor ainda pode abrir porta, surpreender. Ainda é quarta e hoje ainda pode ser um dia de vitória, aleluia. Faça um grande rebuliço, nós cremos, por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações